ao nosso irmão Alberto. Os mais pequeninos que vão para as suas classes, faz favor de seguir. Como certamente já notaram, nós temos connosco esta manhã o nosso irmão Alberto Veríssimo. Ele veio do Brasil, ele chegou ontem do Brasil, é a primeira vez que está em Portugal. Há bocado, na Ceia do Senhor, tivemos a oportunidade de ouvir um pouco do seu próprio testemunho. Alguns que não estiveram aqui não tiveram essa oportunidade. Mas deixai-me dizer que tudo começa, para resumir, antes de eu falar sobre isso, só gostava de dizer que ele está acompanhado da esposa, que é a irmã Camila, que está ali, e a Karen, que está ao lado dela. E, portanto, eles têm mais uma filha, que é mais nova que a Karen, e tem mais um filho, que é mais novo que a irmã da Karen. Como é que se chama a irmã da Karen? Natasha. A Natasha e o filho? André. O André. Pronto. Eu vou procurar dizer-vos algumas coisas já acerca deles. Só uma pequena curiosidade. A irmã Camila, que está ali, ela é venezuelana, nasceu na Venezuela, mas ela é filha de pais sírios, da Síria. Alguém ser da Síria é um fenómeno hoje em dia. Mas graças a Deus, porque o Evangelho alcançou a Camila, e ela é uma irmã amada que tem convicções da sua fé em Cristo, e isso é muito importante. E ontem passamos o dia juntos e tivemos muito boa comunhão, foi muito agradável e foi muito edificante. Para vocês saberem como é que o irmão Alberto está aqui hoje, eu vou passar a dizer. O irmão Alberto, antes de mais, ele talvez daqui a um bocado possa falar um bocadinho só sobre, até repetir um bocado aquilo que disse há bocado, não fosse má ideia por amor àqueles que estão aqui, que não ouviram há bocado, mas só para vos dizer o seguinte, o irmão Alberto tem formação teológica, ele era pastor, tirou teologia e tirou o curso, foi ordenado, portanto, pastor da Igreja Batista em São Paulo, no Brasil. E um dia ele estava a estudar um assunto bíblico sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mais concretamente sobre o arrebatamento da Igreja. Ele estava a ter algumas conversas com alguns crentes sobre essa matéria, havia algumas dúvidas que ele tinha, e foi à internet pesquisar, a ver se encontrava alguma coisa que pudesse ajudar de alguém que tivesse escrito alguma coisa. Nessa pesquisa ele encontrou o site da Igreja em Quinta de Conde, um artigo que falava sobre o assunto, e esse artigo foi muito esclarecedor para ele, e ele gostou muito, ficou esclarecido quanto à dúvida que tinha, e isso despertou-lhe curiosidade para saber mais daquele site que ele tinha encontrado, o que havia lá naquele site, que é o site aqui da Igreja em Quinta de Conde. E nas pesquisas que ele fez, ele descobriu muita coisa, e à medida que ia pesquisando, foi gostando daquilo que viu, nomeadamente as mensagens áudio, não apenas os artigos e livros que lá estão disponíveis, mas também mensagens áudio. E depois de estar assim bastante tempo a ouvir e a ver e a descobrir o que lá havia naquele site, ele resolveu escrever em abril do ano passado para a Igreja um mail, e esse mail ele dizia assim, vou relembrar aquilo que ele escreveu. Prezados irmãos da IQC, descobri o site da Igreja e fiquei feliz com o que encontrei. Tenho sido grandemente abençoado pelos estudos e áudios das pregações. Estou ouvindo a série Filipenses desde o início. Já li vários livros disponíveis, Sermão do Monte, Batismo, Paulo e sua mensagem, excelentes. Gostaria apenas de fazer conhecida a minha gratidão a Deus por esse trabalho e dizer que estou conectado, acompanhando cada mensagem. Sou Alberto Veríssimo, meu pai é português da terra de Mira, ao pé de Aveiro, e mãe italiana. Vivo em São Paulo, Brasil, e participo da Igreja Batista Regular Independente. Que Deus continue a abençoar esse ministério, Alberto Veríssimo. E foi assim que tudo começou. Ele mandou um mail, nós escrevemos ao nosso irmão,
e depois ele respondeu e tivemos ali muitas interações. No meio dessas interações, em que eu também envolvi o nosso irmão José Balroado, o irmão José Balroado, a partir de uma certa altura, começa, portanto, a ter ainda mais interações do que eu próprio, e foi nascendo ali uma amizade virtual, e a virtualidade destas coisas foi de tal ordem que o nosso irmão Alberto Veríssimo, antes de vir agora, mandou-nos um mail em que ele mais ou menos faz a biografia dele, muito resumidamente, e diz que se considera membro virtual da Igreja Quinta do Conde. Mas da virtualidade passamos à realidade. E hoje temos aqui. Hoje não é virtual, mas hoje não é virtual para ele, nem é virtual para nós. Ele hoje está aqui e, portanto, vai ser certamente um privilégio poder ouvi-lo. Eu pedi-lhe a ele para ele nos falar esta manhã. Entretanto, gostava de dizer o seguinte: ontem passamos o dia, como eu disse, muito abençoados juntos. Portanto, eu tenho alguma vantagem sobre vocês, no que diz respeito à comunhão com ele, porque já estou há mais tempo com ele, mas os últimos são os primeiros e eu espero que a vossa comunhão ainda seja mais forte com ele do que a minha. E gostava de dizer também o seguinte: na quarta-feira passada, tivemos aqui connosco 2 irmãos americanos, a mensagem deles ficou gravada e eu recomendo vivamente que vocês ouçam essa mensagem, está disponível na internet, ouçam essa mensagem, por favor, não percam essa mensagem. E eu disse isso mesmo ao Cristóvão Pedro, que está em Angola, no Lubango, ontem à noite. E hoje de manhã, às 7 da manhã, o Cristóvão Pedro mandou-me um mail dizendo: já ouvi a mensagem, muito bom, ouçam a mensagem. E eu digo-vos mesmo, ouçam essa mensagem, não percam a mensagem de quarta-feira à noite, graças a Deus pela internet, como vocês veem, que é muito importante. Eu já falei muito, mas eu penso que era importante dar esta perspectiva panorâmica e enquadramento do irmão Alberto Veríssimo. Irmão Alberto, sinta-se em sua casa, somos do Senhor, servos do Senhor, e o Senhor vai usá-lo conforme ele entender. O Senhor sabe o que é que pôs no coração dele, mas fala um bocadinho, até daquele testemunho que deu há um bocadinho, não sei, fala como ao Senhor, porque mas antes disso, está tudo ok em termos de som, está tudo a gravar aí, hoje vamos ter vídeo, o irmão vai ter um privilégio, sabe? Aqui eu costumo pregar e não há vídeo, mas o irmão vai ter vídeo. Pode ser. O vídeo podia ser com pessoas bonitas, né? Jovens. Pode me escolher quem? Brasileiro. Já agora, só um outro pequeno pormenor muito rápido. Foi impressionante há bocado na Ceia do Senhor, quando ele falou-nos. E ele, que já tinha revelado isso nos mails que escreve, dizendo que acompanha tudo, aqui na igreja, as mensagens todas. E ele falou de tal maneira que conhecia o nosso irmão José Carvalho. Falou do David Gomes, está o David, sabe? David, põe-te a pensar para ver quem é. Levanta o braço. Eu conheço eles, eu conheço. Está bem, David. E ele conhece toda a gente. Isto é fantástico. De facto, é assim, muita gente tem medo das novas tecnologias. Usem as novas tecnologias para a glória de Deus, que é fantástico o que pode acontecer. Força. Obrigado, irmão Carlos. Quero saudar a igreja, agradecer o carinho, a receptividade. Desculpa o meu sotaque, né? Vou tentar falar de modo Fala normal, né? Legível, talvez um pouco pausado, porque o brasileiro tem muitas gírias e a gente acaba pegando esses vícios, costumes e se atrapalha um pouco. Bom, por onde vamos começar? Vejamos. Eu estava dando aula na igreja, porque a nossa igreja tem também 2 períodos. O primeiro período é uma classe única com a igreja, tem os jovens misturados, e eu estou dando aula. Isso começa às 10 horas da manhã no domingo. Só que 10 horas da manhã no domingo de São Paulo, a minha cidade, corresponde a 2 da tarde aqui em Lisboa. E eu estou dando aula, para não me perder no horário, eu deixei o meu telemóvel em cima para não me alongar nos temas. E eu estou dando aula, de repente aparece uma chamada, um e-mail. Quando eu olho o CNO, eu sabia que era o irmão Carlos. Aí eu estava dando aula outra vez. O que está acontecendo? Eu cliquei ali e estamos dando aula. Venho por meio dessa convidar o irmão. Meu Deus. E aí a minha aula ficou meio dividida. Vamos terminar aqui. Graças a Deus estava no fim da aula mesmo. Eu falei, o irmão Carlos é corajoso. Como é que ele vai marcar um encontro? Como é que ele vai marcar um compromisso pela internet, sem conhecer-me pessoalmente?
Né? Sei que os e-mails já denunciam quem é a pessoa, mas eu fiquei muito agradecido, muito grato pelo convite. E estou aqui essa manhã para dividir um pouco a mensagem, que é aquilo que Deus colocou no meu coração, e da experiência de vida, porque a minha busca pela palavra, a minha procura por a verdade precisa que a palavra de Deus transmite, me fez chegar até a IQC. Conheço vários pastores. Em São Paulo existem muitos missionários americanos. Sou grato a Deus por muitos deles. Aprendi muita coisa. Mas sempre muitos assuntos me incomodavam quando a resposta era: pode ser isso, como também pode ser aquilo. Parece que é assim. Poxa, mas eu quero algo preciso. Não podemos tomar direção na vida, ou principalmente agora que eu estou aqui em Lisboa, que não conheço nada, né? Eu quero ir para Almada, a região. Olha, pode ser que seja por ali, mas também, quem sabe, vá por lá. Não, eu quero um caminho certo, eu não quero ficar dando volta. Não quero me perder, não quero me aventurar. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter convicções precisas da palavra de Deus. E pelo site da igreja, muitos artigos, alguns livros bons e as mensagens centralizadas na palavra de Deus. Isso me deu segurança e aí eu conheci os irmãos. Além de ter estudado na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é uma referência, uma faculdade conhecida, mas pouco me acrescentou. O título não estava atrás de título porque eu sempre fui um trabalhador independente, nunca dependi da igreja e não quis essa dependência. Eu sou sapateiro. Não que eu faça sapato ou conserte, eu vendo sapatos. Tem uma loja, um comércio com a família, né, árabes. E com essa estampa que eu tenho, foi fácil entrar na família árabe. Né? Então, fui trabalhar. Antes eu trabalhava em banco, mas quando eu comecei a ficar noivo, fomos casar, aí o meu sogro falou: vem para Logínia. Aí eu fui trabalhar com eles e fiquei na loja. Nesse tempo aprendi muitas coisas. A loja dá alguma flexibilidade de horário. Tinha um amigo, e tenho ainda, que trabalhava na Rádio Transmundial. Não sei se vocês conhecem por aqui, Rádio Transmundial. O Brasil é muito grande. Muito grande. É uma Europa inteira, cabe dentro do Brasil. E a Transmundial ela tem um ministério para alcançar aqueles que estão distantes e que o rádio pode ajudar. E as antenas da Transmundial poderiam chegar, principalmente na região norte, que é um pouco mais esquecida do Brasil. A faixa litorânea, ela é bem populosa. Mas o interior do Brasil, Amazonas, Mato Grosso, a região é bem esquecida. E a gente transmitia programas e eu fui me envolvendo no ministério. A princípio com este pastor, Sérgio Paulo, que também era filho de português, sempre rodeado de lusitanos. E ele era tradutor e representante no Brasil do Charles Swindoll. Os irmãos conhecem alguns livros. E o programa que nós fazíamos era a tradução do Insight for Living, Razão para Viver, sai o título em português. E são esses livros publicados hoje, eram os programas de rádio, que tinha o retorno do ouvinte por carta. Na época não tinha tanto e-mail, estava começando, né? Em 2000 para cá. Então eu era o responsável por responder as cartas em aconselhamento, tirar dúvidas bíblicas, e com isso fui me envolvendo no rádio e acabei trabalhando na rádio como diretor de programação, com vários programas, e eu tive que fazer alguns programas diferentes para alcançar públicos diferentes. Programa Caipira, não sei como fala caipira aqui. É caipira. É caipira? Tá. Vocês têm caipira aqui. Então nós criamos o Caminho da Roça, né? Trabalhador. E fizemos também um programa para criança. Né? Porque a criança chegava à noite, na época ainda, e a minha filha, a Natasha, ela é conhecida como Naná.
Então ela veio fazer um programa infantil. A gente escrevia e junto com outro locutor fazia esse programa e assim foi. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o rádio cria na gente uma veia artística. Então quando eu estou falando com vocês, pode ser que flua de mim uma veia artística. Então eu tenho um jeito de pregar um pouco mais animado e que eu acho que cria uma certa didática, principalmente com jovens, que eu trabalhei muito tempo com jovens na igreja também. Vamos para a palavra então? Ok. Antes disso eu quero pedir desculpa para a igreja, porque eu não estou com o meu paletó. É paletó, né? Ou blazer, casaco, blazer. Na pressa, em sair de casa, ir para o aeroporto, eu deixei o bendito do paletó, da casaca, em casa. Quando eu estou chegando no aeroporto, ela ficou. E isso, menos mal que veio com a gravata, a camisa, né? Senão eu ia estar aqui como, né? Eu acho que isso é um pouco didático, porque a pressa, a distração, a preocupação com tantas coisas à nossa volta, e a minha preocupação com a viagem é essa mala, o horário, o documento, o passaporte, o avião, a gente deixa coisas para trás. E quando a gente deixa coisas para trás, quando a gente se dá conta, dá um negócio, né? Ainda bem que foi o paletó, que foi o documento, passaporte, dinheiro, não é? Muitas vezes a gente perde coisas, chave do carro, cadê? Procura, revira a casa inteira, briga com a mulher, briga com os filhos, chuta o cachorro, que acha que o cachorro pegou, quando vai ver a chave estava no contato do carro. Isso acontece. Quero dividir com os irmãos um texto simples. Vou fazer igual o Davi Gomes. Um texto simples que está em Lucas capítulo 2. Podemos ler mesmo assentados? Okay. Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, verso 41, vamos até o final. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. O 44. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, procuraram-no entre os parentes, os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. Disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Vamos orar? Ó Deus, nesse instante, diante da Tua Palavra, te adoramos pela maravilha das Escrituras, do ensino e da ação do Teu Santo Espírito trabalhando no nosso coração. Venha trabalhar no coração de cada um, aplicando, Senhor, exortando, consolando, nos ensinando, nos direcionando para cada vez mais estarmos juntos contigo. No nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém.
Eu vou me deter um pouco no verso 44, que eu acho que ele é o centro de toda esta história. Quando estou vindo para o aeroporto, o avião, toda essa confusão de viagem, uma viagem moderna, né? Avião, aeroportos. Na época de Jesus não havia esse tipo de transporte, não havia nada disso que nós temos hoje. E este grupo aqui está saindo de Nazaré, que está ao norte de Jerusalém, e está vindo para Jerusalém, que era o centro de culto. Eles estão ainda debaixo da lei e precisavam ir, todo hebreu, todo judeu, no mínimo 3 vezes ao ano para participar de uma festa que dizia, no livro de Levítico, da lei de Moisés. Toda viagem tem um custo. O povo, na época, principalmente quem estava mais ao norte de Jerusalém, não tinha tantos recursos. Escolhiam então a festa principal. Vamos à Páscoa. E vinha uma caravana, como diz o texto. Um grupo grande, vamos todos viajar, vamos todos participar de uma semana em Jerusalém, o centro de culto, onde estava o templo. E o templo, para os hebreus, naquela época, debaixo da lei, era um lugar de audiência com Deus. Um lugar de trazer as ofertas, trazer as orações e ouvir as coisas de Deus. E voltar, depois de adorar, para casa. E assim está aqui a família de Jesus. Maria, José, Jesus, provavelmente os seus irmãos menores, que diz lá no Evangelho de Mateus. Vai relatar isso, que Maria também tinha Simão, tinha Judas, tinha as irmãs, deviam ser todas de colo, pequenininhas, e vêm todos para Jerusalém. Imagina Maria, imagine, pense, José preparando uma viagem a pé em cima de um camelo, de um jumento, para ir a Jerusalém, com o irmão mais novo, mais velho, Jesus, e com os demais. Pega a mochila de um, pega a roupa do outro, pega a mala desse, e vamos todos, pega uma madeira. Vamos. Tantas preocupações Maria e José tinham que ter para fazer a viagem, fazer a oferta, e assim eles vão. No caminho acontecem coisas. Quando eu estava no aeroporto, olhando as pessoas que estão preparadas para viajar, elas vão falando de tudo, né? Antes tem o free shop, não é? É o paraíso das mulheres. Como elas gostam de ver ofertas, né? Off. Vê o off lá, pronto. Vamos lá. Esses são os assuntos de uma viagem. Preços promocionais, nova moda, artigos importados, bonitos, reluzentes, tudo chama atenção no caminho. E lá vão eles. Assim como eles, assim também nós nos preocupamos e nos detemos com tantas coisas para uma viagem, para uma jornada, e vamos conversando, trocando ideias com um, com o outro. E a minha esposa, ela tem uma facilidade para fazer amizade. Já descobriu até que tem uma venezuelana nesta igreja aqui do mundo. O mundo é pequeno. Ou os venezuelanos estão invadindo a Europa inteira agora. Aonde quer que eu vá, eu olho assim, minha esposa conversando, e ela está conversando, e ela já fez amizade com um e outra com ela, e já estão conversando e falando de um monte de coisas. E assim nós vamos caminhando. Eu imagino que Maria, José, estão indo de Nazaré para Jerusalém, eles estão conversando com seus patrícios, com seus vizinhos, de tudo, preocupados com todos, e vão falando de tudo para ir à festa. Um detalhe geográfico. Jerusalém fica a uns 700 metros ao nível do mar, um pouco mais. Logo é subida, não é? Então não dá para engatar uma terceira e subir. Você tem que empurrar o burro, porque o burro não vai te empurrar, não é? E quando ele vê a subida, esses bichos, eles ficam meio, né? Caminhei de lá até aqui, agora vocês vão fazer subir tudo isso. Eu espero aqui, se o burro tivesse falado, se fosse a mula de Balaão, ia falar, sobe, eu fico esperando, não é? É
subida. Mas o texto está dizendo que eles estão voltando da festa. Eu ainda estou chegando. Eles estão voltando da festa. Isso quer dizer que eles estão descendo de Jerusalém para pegar o caminho para voltar a Nazaré, que é para a região sentido norte. Para descer é fácil, né? É só soltar o corpo e vai, né? As crianças então vão rolando, né? Vão que vão. E todos, depois de participar da festa, está dizendo o texto, estão voltando para casa. O lugar que nós mais ansiamos durante o dia, depois de um dia de trabalho, é voltar para casa. Descansar em casa. Imagine esse povo voltando para casa. Opa! Né? Já pensando na segunda-feira o que eu vou fazer na segunda-feira, as contas que eu vou pagar, o que vai me acontecer, o que eu tenho que preparar. Estão voltando. E a nossa vida é assim mesmo. A nossa jornada, a nossa caminhada não é diferente da época bíblica de Jesus. Todos tinham suas preocupações. Mas as nossas preocupações, será que elas estão ordenadas? Será que nós estamos colocando prioridades nas nossas preocupações, obrigações? Falamos de tudo, de moda, falamos do resultado do jogo de ontem. Quanto foi o jogo? Não, deixa pra lá. Nos preocupamos com a política. Ai, o Brasil está vivendo um drama. E vai ter mais confusão ainda. E nos preocupamos e falamos muito sobre isso. Esquecemos da Copa do Mundo, nem teve Copa do Mundo. Deletamos Copa do Mundo. Né? Quando fez 3-1, eu já tinha esquecido, já estava preocupado com outros assuntos. Porém, tem um assunto que a gente não pode fugir. Não pode deixar de se preocupar, de se perguntar, que é sobre a nossa vida. Sobre o destino eterno da nossa alma. Nossa vida não vai ser sempre aqui. Não vamos ser jovens para sempre. Não vamos continuar neste ritmo ou nesse conforto para sempre. Amanhã ou depois perdemos o emprego, ficamos doentes, há uma mudança, há um casamento. As coisas acontecem quando a gente menos espera. Eu jamais, há um ano atrás, imaginaria que viria para Portugal. De forma alguma. Meu pai nunca mais voltou para Portugal. Tenho alguns primos, mas são distantes, porque eu nasci e fui criado do lado da família da minha mãe. Meu pai trabalhava, viajava muito com caminhão. Então, nasci e criei do lado da família italiana. Por isso que eu estou falando aqui com as mãos, porque italiano parla, né? Então, nós temos esse jeito. E o paulistano, que é da cidade de São Paulo, ele tem um sotaque um pouco italiano ainda. Portanto, as coisas mudam. E um ano atrás eu não imaginava nunca ir para Portugal conhecer os irmãos. Era um sonho absurdo. E cá estou. Né? Muito bem. O que leva as pessoas, quais os motivos, que levam as pessoas a se distraírem, a se não perceberem a prioridade da vida, o valor daquilo que é o mais importante para a nossa vida. Não é o dinheiro, não é a roupa, não é o emprego, há algo precioso que estamos esquecendo e deixando para trás. Se tivesse um título para esse texto, para esta história, poderia ser, né, Deixado para Trás. Tem um livro, né, o filme Deixados para Trás. Aqui é o Deixado para Trás. Mas eu prefiro um outro filme, né, Esqueceram de Mim. Né? Parece que sim, à primeira vista, olhando de modo superficial, esqueceram de mim. Mas quem esqueceu não foi Jesus. Vamos ver isso em seguida. A festa da Páscoa era uma festa religiosa. Uma obrigação para todo hebreu, todo judeu participar. É um ofício, é um ritual religioso. Está aqui um grupo participando de um rito religioso. E você pode participar de um rito religioso distraído, indiferente. Você pode estar já pensando em tantas outras coisas e estar fazendo aquilo. Você pode estar na igreja,
lendo o salmo, ouvindo uma pregação, cantando um cântico, mas sua cabeça está longe. O que leva uma pessoa a achar, a pensar, a imaginar que eu estou agradando a Deus, o Senhor está me abençoando, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai comigo na jornada. Verso 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, quem viria? Jesus. É estranho isso. Um costume oriental, quando a caravana se deslocava da sua cidade para uma outra cidade, o que acontecia é que as mulheres e crianças, os miúdos, os pequenininhos, eles iam à frente. Os homens, os maridos, os filhos mais velhos, os jovenzinhos, iam atrás. Então fica aquele jogo de empurra, né? O pai falando, ele está com Maria, com a mãe. A mãe falava, a responsável é tua, homem. Tua responsabilidade, o menino vai contigo. E um imagina que o outro vai ser responsável por ele. Ah, está com ela, está com ele, está com ela, está com ele. Você devia ter falado para ela. Não, isso é assunto de homem, você que tem que falar. Um lar dividido não prospera, não vai para frente. E assim eles estão caminhando. Curioso que eles vão pensando, eles vão imaginando. E o crente costuma fazer isso. A gente costuma imaginar e pensar que, já que sou cristão, já que sou de Deus, já que estou indo para um serviço religioso, eu vou pensando, eu vou imaginando, mas você não está sendo prudente em conferir, averiguar se as coisas são assim, como os belianos. Pensando ela, pensando eles, porque já está uma divisão um com o outro, que Jesus viria como? Algumas traduções vão ser diferentes umas das outras. A minha diz assim, pensando porém eles, que viria de companhia pelo caminho, o que viria atrás. Ah, Jesus está vindo aí, junto com os outros jovens, está vindo com um grupo de jovens, com violão, vem cantando. Vai saber como? Fica imaginando assim, Jesus está vindo aí, mas eu estou vindo no meu caminho. Ele que vem atrás. É essa a nossa postura muitas vezes? Será que você já pensou isso? Já imaginou? Passou pela sua cabeça isso? Eu estou fazendo o meu caminho, eu estou indo para os meus negócios e o Senhor que vem atrás. Ele tem que vir atrás. Eu estou imaginando que ele está vindo atrás. Logo, ele vai me abençoar o que eu for fazer. Se eu vou para cá, ele está vindo, ele vai abençoar. Se eu vou para lá, ele vai lá e vai me abençoar também. Mas existem algumas percepções equivocadas. E depois nós vamos ver a presença invocada. Vamos nos deter agora nas percepções, nos pensamentos equivocados que nos iludem, nos distraem, nos enganam. E quando nós vamos ver, vamos levar um susto. Como o texto vai mostrar que eles levaram um susto. Cadê Jesus? Cadê o menino? Aonde está? Eu pensei que estava com você. Não, eu pensei que estava com você. Ah, então está com aquele grupo. Não, então está com aquele tio, com aquele parente. Também não está. Aonde ele está? Aonde está o Senhor? Muitos pensam, imaginam que por ser da igreja, por fazer alguma caridade, por dar dinheiro, que mais? Por pensar que Deus é amor, né? Ah, Deus é tão bom. Na hora, no fundo, no final de tudo, Deus vai abençoar, Deus vai perdoar, achando que vai ficar elas por elas. Vai ficar tudo normal, vai voltar tudo como era antes. Alguns motivos que nos levam a pensar que Jesus vem atrás. Vamos ver alguns, eu vou destacar para não tomar muito tempo dos irmãos. Primeiro motivo, estar a caminho com outros crentes. E Jesus, a família, Maria, José, estavam com outros crentes, outros religiosos que vieram de Nazaré para Jerusalém, adoraram, participaram da festa. E agora estão voltando. Bom,
Eu não tenho amigos ruins. Eu sempre vou na igreja no domingo. Né? Então eu penso que o Senhor está vindo atrás. É bom estar com os irmãos. Comunhão é essencial, muito bom. Ah, cuidado, não vamos pensar que só com isso é suficiente. O irmão Carlos, agora de cedo, enfatizou isso. Nossa comunhão é com o Senhor. Tendo comunhão com o Senhor, nós vamos ter comunhão com os irmãos. Agora, só ter comunhão com os irmãos porque eu venho na igreja porque tem uma mocinha bonita, um mocinho galante, ou a comunhão é boa, o passeio é agradável. Um outro motivo, algumas pessoas podem ter crescido num lar evangélico, num lar cristão. Olha, não falo mal de ninguém, não tenho vício, não ando com gente torta, gente ruim, mal encarado, né? Eu sou de uma boa família, de uma boa procedência. Assim como os portugueses, os brasileiros também são essencialmente católicos. E, por demais, religiosos. Não é? Então, misturam todas as religiões e eles ensinam que todos os caminhos levam a Deus. Não é? Será que todo caminho é? Por isso que Jesus enfatiza, eu sou o caminho. Artigo definido. Eu sou a verdade. Sua vida. Muito bem. Um outro motivo. Ser membro, frequentar a igreja. Olha, por garantia, na dúvida, eu não sei se eu sou ou não sou. Eu botei meu nome lá na igreja. Então eu já sou sócio da igreja, né? Meu nome está lá no livro. Eu participo. A turma me conhece, todos sabem quem eu sou. Ah, eu apareço lá uma vez por mês, eu apareço no Natal. Mas isso não garante nada. Ser membro de igreja, nascer num lar cristão, estar no meio de um grupo de crentes, não garante nada. Você só está pensando que, por ter isto, o Senhor vem atrás. Mas tem outros motivos também. Fazer caridade, boas obras. Eu não vou só falar, eu não só vou deixar meu nome, eu vou fazer alguma coisa. De vez em quando eu vou levar uma cesta básica para uma comunidade ou uma família carente que está precisando. De vez em quando eu vou ajudar no asilo, numa creche. Será que isso é o suficiente também? São coisas que a gente pensa. Eu cheguei à conclusão que é assim, viu? Lá na igreja dizem isso, dizem aquilo outro, mas é assim. Cuidado. Um outro verbo que a gente pode destacar, pensando, porém, eles, no verso 44, que eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia. Imagina andar um dia na descida. É como o João Carlos falou. Do Brasil para Portugal, o vento que chegou aí perto de Açores, ali, os ventos trazem um avião, né? Você vem voando, de repente, o avião vem que vem, né? Num instantinho desce. Agora, daqui para lá, os ventos contrários, aí vai levar mais tempo. Vai ter que acelerar mais. Aqui é a mesma coisa. Eles andaram um dia. A descida. A descida anda mais rápido, né? A subida, né? Chegaram mais longe. A distância de Jerusalém até Nazaré, vocês sabem quanto? Não sabem. Eu tive que saber para fazer um estudo, né? Fui lá pesquisar, né? Como eu saí de casa, vir até aqui, deu mais de 8.000 quilômetros. Olha, essa mensagem está custando 8.000 quilômetros. De Jerusalém até Nazaré são 130 quilômetros. É um bom percurso. Isso porque, se for em linha reta vai ter que passar pelos samaritanos. Então tem que pegar uma redonda. Vai ter que pegar um desvio e sair. É uma boa caminhada. Um dia é muita coisa. Portanto, eles pensavam que Jesus vinha atrás. E continuaram na sua jornada. Perdendo tempo. Achando que estavam avançando. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente acha que o Senhor está abençoando por alguns motivos,
que nós criamos, imaginamos, e o Senhor vem atrás. E vamos avançando, o tempo na vida vai passando. E o que você tem feito para a salvação da sua alma? Feito no sentido de perceber o que Deus quer fazer por você, o que Deus tem feito por você. Andamos distraídos, preocupados com tantas coisas que não nos leva à razão de viver. Vocês sabiam que os egípcios também pensaram que Deus poderia ajudá-los? Veja que está lá em Hebreus capítulo 11, só para citarmos como muitas vezes nós vamos seguindo uma tendência. Vocês têm a expressão Maria vai com as outras? Tem, né? Maria está fazendo sucesso em todo no Brasil, em Portugal. Não seja Maria vai com as outras. Os egípcios, quando os hebreus saíram do Egito, Moisés, lembra dessa história? Faraó, as pragas do Egito lá no Êxodo, saíram, o mar se abriu e eles foram. Hebreus 11, 29, nós vamos ver assim: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que pensando os egípcios que poderiam fazê-lo, se afogaram. Eles viram o povo hebreu, o mar abriu, o povo passou, eles pensaram, isso também a gente faz, vamos nessa. E não foram, se afogaram. Pensamentos equivocados podem nos afogar e nos levar a um entusiasmo que todos estão fazendo, eu vou fazer também. Está dando certo para todos, por que não vai dar para mim? Cuidado, você pode se afogar. Se você não for levado pelo Senhor. Se você for seguir a maioria, você perece, você se afoga. Essa é a atenção que a palavra de Deus quer nos trazer hoje. Cuidado com esses pensamentos. Por isso a minha preocupação sempre é a precisão da palavra de Deus. O que ela ensina, para não ter dúvidas. Eu preciso saber o que a palavra ensina para que a minha adoração seja verdadeira, sincera, desejosa. Eu quero amar esse Senhor. Eu quero saber por que Ele morreu pelos meus pecados. Por que Deus se encarnou, se fez homem, cresceu como um menino, viveu num lar como um menino, obedecendo os pais. Olha o exemplo. Esse texto é rico. Tem muitas coisas a nos ensinar. A dedicação de Jesus, a submissão de Jesus aos pais, a preocupação de Jesus, desde garotinho, desde jovenzinho, de saber das coisas do Pai. Saber das coisas, dos negócios da casa do Pai. Vamos andar um pouco mais. E vamos falar do andar. Andar, esta palavra transmite a ideia de segurança. Estamos tranquilos, eu estou andando com um grupo saudável, um grupo de crente, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança, nos dá paz, felicidade, e nós vamos caminhando e vamos falando e vamos voltando de Jerusalém para Nazaré, agora já pensando na segunda-feira, retomar a rotina do trabalho. Talvez algumas pessoas vão comentando sobre o discurso de Caifás, de Anás, os sacerdotes lá em Jerusalém, na grande festa. Nossa, vocês viram quem veio para essa Páscoa deste ano? Foi fulana. Nossa, você viu o vestido dela? Credo! Era o assunto da época. Não é? Você viu o carneirinho que foram oferecer lá? O bichinho escapou, correu. Que escândalo, né? Não sabe nem cuidar de um carneirinho. Coisas que acontecem. E eles estão comentando e falando tudo isso, andando e fofocando. Não é? Querendo dizer dos outros tudo, né? Ninguém diz de mim, mas dos outros, ninguém vai escapar. Eu fiquei atento a todos. Não é? Sabe que outro dia veio um brasileiro na minha igreja? Ele fala estranho, fala esquisito. Acabou com a língua portuguesa. Não é? Bom, vocês tiveram um americano quarta-feira. Conforme a perspectiva, eu também sou um americano.
Sou do Sul, sou da América do Sul. Eu sou um americano. Não é? Mas só que o americano do Norte é o americano. É o americano. All right. Mas quando nós caminhando, voltando para casa, falando de tudo e de todos, não damos atenção às advertências da palavra. Eles foram para uma festa religiosa, a Páscoa, mas eles não deram atenção para o significado do que era a Páscoa, a libertação, a passagem, sair da escravidão e ser do Senhor. As advertências da palavra de Deus não tocou no coração deles, fizeram apenas um mero serviço religioso e vamos voltar para a nossa rotina, né? Ok, festejando. Mas a Bíblia chama atenção para várias situações onde que a palavra de Deus chama atenção, traz advertência. Cuidado com isso. Cuidado, isso é pecado. Cuidado, isso leva à morte. Não é assim, não fique pensando dessa maneira, está errado. Ah, mas todos fazem, está errado. Quer um exemplo? Vamos citar Noé, que Jesus mesmo citou no Evangelho de Mateus. Como foi nos dias de Noé? Assim também será no meu dia. Casavam-se, davam em casamento, bebiam, comiam, festejavam, vida normal, rotina. Por quê? Eles pensavam que, e não se aperceberam da gravidade do momento. José e Maria voltavam para casa, pensando, andando, falando, imaginando, já projetando, planejando, ou planearam, muitas coisas, mas deixaram o essencial para trás, que era o Senhor. E aonde que deveria estar o Senhor em tudo isso? Nós vamos falar da nossa perspectiva. O Senhor devia estar na frente de José e Maria e eles seguindo de volta para casa. Mas nós seguimos a nossa jornada na vida achando que o Senhor deve vir sempre atrás. Sempre a nos servir. Acho que vou fazer isso. Acho que vou comprar aquilo. Acho que vou casar com esse. Acho que vou trabalhar. E o Senhor abençoa. Abençoa aí, Senhor. Calma aí. Precisamos colocar as prioridades no lugar certo. Vamos caminhar mais um pouco. Procuravam entre os parentes, amigos, ainda no verso 44. Procuravam entre parentes, amigos, conhecidos. A minha experiência foi assim. Especificamente falando da palavra de Deus. Eu procurei entre parentes e amigos. Conheci muitos sites das igrejas brasileiras, das faculdades, algumas americanas. Conheço muitos pastores de renome no Brasil, trabalhei com alguns, porque a rádio fazia que eu tivesse esse contato com muitos pastores de renome, de igrejas grandes, que vinham, ou eu tinha que ir para entrevista, para eventos, conferências, congressos. O brasileiro gosta muito de congressos em cidades de distância, de águas termais. Não é? Conhece isso, né? Águas termais. Okay. E veio os americanos. Quem que veio recentemente? Bill Hybels foi por lá, e eu fui atrás também, para ouvir conferência. Jane Camp fala também por lá. Russell Shedd, que tem alguns livros eu vi aí, fala, estava lá também. Eu vou atrás, procurar, querer saber onde que está o Senhor. Eu quero conhecer mais, eu preciso conhecer esse Senhor. E esses homens, será que vão me dar todo esse conhecimento que eu preciso? Sim, muitos me ensinaram muitas coisas. Sou grato a Deus por eles. Mas eu queria ir mais a fundo. Sabe aquela coisa de dirigir o carro, colocar a primeira, a segunda? Eu queria engatar uma quinta, eu queria conhecer todo o potencial que a palavra de Deus tem para nos ensinar, para nos mostrar. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Agora, se você procura entre os seus amigos, entre os seus parentes,
e não encontra Jesus, procure outros amigos. Procure outras pessoas onde Jesus está. Eles procuravam e não encontraram. Agora, esse procurar é curioso, porque a gente fica imaginando o seguinte: se Deus é onipresente, está em todos os lugares, se Deus é onisciente, sabe tudo o que precisamos, o que pensamos, e se Jesus é o próprio Deus feito homem, por que tanta preocupação? Por que tanto agito de procurar aqui, procurar lá, o Senhor que venha, se apresente? O que está de errado? O que está acontecendo aqui que nós não estamos percebendo? Nós temos algumas situações opostas e de Marias. Esta Maria está preocupada querendo saber aonde está Jesus. Ele deveria estar aqui comigo, não está. Pensei que estava lá, não está também. E Jesus, neste caso, está ausente. Jesus não está com Maria. Mas tinha uma outra Maria que achava que Jesus estava ausente e Jesus estava presente, que está lá no texto que nós podemos encontrar de João 20, lá no versículo 15. Maria Madalena chorava à porta do sepulcro quando Jesus ressuscitou. Ela chegou para procurar: cadê o Senhor? Achando que falava com um jardineiro e era o Senhor. Ela pensava que falava com o jardineiro. Ela imaginava que seria o jardineiro, mas era o Senhor. E ela chorava tanto que ela não conseguia enxergar nada. A luz do sol estava, acontecendo no dia. E ela olhava: estou sem meu Senhor. Ele não está mais presente. E o Senhor estava presente. Que situação! Muitas vezes nos enganamos com essas percepções equivocadas, achando que o Senhor está com a gente, mas por que não está presente? Ou com Maria Madalena em João 20: Senhor, aonde o levaram? Aonde colocaram? E ela estava falando com o próprio Senhor. Não é? O Senhor estava presente e ela achando que o Senhor não estava presente. Nós temos esse conflito na vida, muitas vezes porque a nossa comunhão com Deus, muitas vezes é interrompida pelas preocupações, pelas angústias, pela agonia da vida. Não conseguimos perceber a vontade de Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando na nossa vida. Às vezes você acha que Deus te abandonou, Deus se esqueceu de mim, me abandonou, mas Deus está com você o tempo todo, todos os dias, e você achando que só vou encontrá-lo no próximo domingo. Não é? E como não encontraram, verso 45, voltaram a Jerusalém em busca dele. Voltar para trás. Quando eu cheguei no aeroporto, eu falei: eu vou voltar e pegar meu paletó. A minha casaca. Eu não vou pregar sem casaca. Eu me sinto pelado, nu, sem minha casaca. Cadê? Não é? Falta de respeito. Precisa ter uma postura. Mas do aeroporto de São Paulo para minha casa são 40 quilômetros. Aí eu falei: tchau, casaca. Vamos sem você. Quando Maria percebeu que Jesus não estava com a caravana, com o grupo todo, a resposta foi: precisamos voltar para Jerusalém. Aí que José olhou assim para a serra, né? Precisamos voltar, precisamos subir tudo de novo o caminho que descemos. Na vida é assim. Às vezes a gente caminha, achando, pensando, imaginando, conversando, discutindo, fofocando, que seja, quando a gente se percebe do essencial da vida, aquilo que é vital para a nossa vida, ficou para trás. Esquecemos. Precisamos voltar. E a volta, ela é um pouco dolorosa em algumas vezes, em alguns caminhos, em algumas circunstâncias. É uma subida que requer um esforço redobrado. Já estavam cansados porque caminharam um dia. Agora eles vão ter que voltar este um dia. Então é um dia de viagem para ir, um dia para voltar. E o texto diz que no terceiro dia encontraram o Senhor Jesus. Ou seja, ainda perderam mais um dia. Vê se ele está aqui, vê se ele está no campinho jogando bola. Vê onde que ele está.
no templo. Parece que foi o último lugar que eles foram procurar, no templo, que era o lugar de audiência de Deus para aquele povo daquela época. E assim o texto diz. Muito bem. Verso 48, e eu vou me apressar um pouco, senão eu vou citar tantos irmãos aqui que não dá. Eu tinha algumas referências bíblicas para passar, mas vamos ficar com a mensagem. Quando viram, maravilharam-se e disseram, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Olha só, ainda leva uma reprimenda, né? E continua: Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. A gente tem uma vida assim. Esse ansioso aqui, esta palavra é de agonia mesmo. É de sofrimento, é de dor. E essa mesma palavra ela vai aparecer num texto como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 9. Que ele sente o coração apertado pelo povo dele, Israel. Que estava cego para a salvação de Cristo. Enxergar Jesus como Messias. E Paulo diz isso em Romanos 9, 2. Ele diz que o coração dele também sentia essa dor, essa agonia. E o coração da mãe, quando encontra o filho, ela podia ficar aliviada, abraçar a filha. Encontrei, ufa, graças a Deus, não é? Ou graças a você. Como é que ela diria? Como é que ela ia tratar, né? Graças a você, não, graças a Deus. Eu gosto de você. Aí vai lá e ainda faz uma reprimenda. Por que fizeste isso para conosco? É fácil falar dos outros, né? Falar de Maria. Que comportamento, hein? Maria, você é a mãe do Senhor. Né? Componha-se. Mas nós fazemos assim muitas vezes. Senhor, por que fizeste isso conosco? Por que tivemos que passar por isso? Por que eu tive que voltar a recomeçar a minha vida? Eu tive que deixar as coisas que eu achava que era certo, que era bom, que era agradável, que todo mundo fazia. Descobri que era errado. Descobri que não me dava paz, que não me trazia alegria, que não me trazia saúde. E ela volta e ela faz isso com o Senhor. Por que fizeste isso comigo? Onde você estava? A gente faz isso com Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ela tem esta atitude, porque ela não conhecia ainda plenamente a vontade de Deus. Muitas das nossas atitudes, porque nós não conhecemos a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Por isso a importância de estudar, de pesquisar, de conhecer, de comparar, de confrontar Escrituras com Escrituras. Eu não quero confrontar o que está escrito aqui com um teólogo X. O fulano de tal disse tal coisa. Mas eu quero saber o que a Bíblia diz. Não quero saber o que ele interpretou ou o que ele crê da forma dele. Eu quero saber a forma que Deus quer para a minha vida. E Maria mostra mais algum outro detalhe. Onde você estava? E a resposta de Jesus é diferente. 49. Por que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios ou da casa do meu pai? Jesus, desde esta idade, desde jovenzinho, já respondia uma pergunta com outra pergunta. Ou fazia as pessoas pensarem de forma correta com a palavra. Nós queremos saber onde está o Senhor, como Ele é. Ele é Deus, homem, homem Deus. Ele nasceu de uma virgem, não, ele veio depois. Nós queremos saber porque somos curiosos por natureza. E é bom isso. Mas o texto aqui mostra que Maria só queria saber onde ele estava. Pegar ele pela orelha, vamos para casa. Mas a resposta de Jesus é: o que eu estou fazendo, não aonde eu estou. E o que eu estou fazendo você deveria saber. Quando a nossa vida acontece um revés, uma mudança de circunstâncias, o que vem, primeira reação nossa: mas eu sou crente, por que Deus permitiu essa doença, esse desemprego? Por que Deus permitiu que acontecesse isso?
aquilo. Não cabe a nós ficar perguntando para Deus o que Ele está fazendo, deixar de fazer. Nós temos que conhecer a vontade dEle, qual o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que a palavra está nos ensinando. E ela ensina muitas coisas. Nesse texto, então, a profundidade é muito gratificante. Maria, no verso 48, diz: eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Queríamos saber onde você estava. Jesus diz o que ele estava fazendo, que você já deveria saber. E ele responde que me convém tratar dos negócios do meu pai. O nosso texto em português ficou o pai daqui e o pai de lá, né? Não mudou muito. Mas a forma como Jesus responde já chocou ou já impactou Maria. Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Porque quando ela fala, eu e teu pai ansiosos te procurávamos, ela está dizendo a palavra, no grego que é o original, escrito, patners. O seu provedor, o seu chefe, né? O seu nutridor. Mas Jesus ele está respondendo o meu patros para ela. No grego tinha essa distinção, diferenciação. Para o português não temos. E ele está dizendo esse é o meu relacionamento com o patros. Patros quer dizer a sua origem. Daí vem a nossa palavra em português, pátria. Né? Então, por patros, por pátria, eu sou brasileiro. Como os irmãos, português, a maioria, todos. Não é? E Jesus ele está dizendo a sua origem. E ele está dizendo da sua intimidade com o Pai, da sua comunhão com o Pai. Porque Jesus ele era filho de Maria através da ação do Espírito Santo de Deus. Legalmente, José era o pai da criança. E aqui a pergunta cabe: qual é o seu relacionamento com o Pai? O Patres ou Patros? Lógico que só Jesus pode ter esse relacionamento íntimo de origem com o Pai. Mas a pergunta é o nosso relacionamento com o Pai. Se Maria tivesse esse relacionamento com o Pai, ela saberia dos negócios que o filho estava tratando. E os mestres com quem ele conversava e replicava, não só que ele fazia perguntas ou que ele ensinava, não. Ele fazia perguntas e ele queria respostas, e os mestres estavam respondendo, mas as perguntas que Jesus fazia com seus 12 anos mostravam a sabedoria que ele tinha, e eles estavam estupefatos, espantados, admirados. Eles estavam, né? Assim é quando nós encontramos a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra e ficarmos maravilhados com o que estamos vendo, com o que estamos encontrando. O texto aqui ensina mais alguma coisa, tantas outras coisas. Na verdade, o texto ele começaria no verso 40, que eu não li. Minha Bíblia dividiu errado. No verso 40 diz assim: o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E termina no verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. E aqui, mais uma vez, menino, a palavra menino, ela é diferente no original. E no português está a mesma. Talvez uma outra tradução em português, talvez as mais antigas, vão mostrar que no verso 40 esse menino é criança. Ou menininho. E no verso 52, logo, já tem 12 anos, quase um adolescente, ele já era um jovem. E ele também crescia. Ele crescia lá e cresce aqui. Uma das explicações é que em cada etapa da nossa vida, o Senhor nos dá a sabedoria, o conhecimento necessário para o crescimento naquela hora, naquele momento. Não precisamos saber tudo, né? Todas as respostas da vida, mas nós precisamos, naquele momento, naquela circunstância, naquela jornada de vida, naquela caminhada, ter a sabedoria de Deus.
a graça de Deus para superar, para atravessarmos, para viajarmos naquele momento de vida. Portanto, para concluir, eu acho que me alonguei demais. Também, né? Depois de 8.000 quilômetros, vir aqui falar 10, 20 minutos, não, vou aproveitar. A melhor pregação que eu tenho, eu vou trazer aqui, deixa eu procurar nos bolsos. E aí, para terminarmos, nós temos João 14, 23, que vai nos ensinar como é que eu posso ter o Senhor na minha jornada, na minha caminhada de vida. E é um texto conhecido, todos sabemos até de cor. Mas só que quando a gente vai falar de cor no púlpito, não sabe. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Duas observações. Primeira observação. O texto que nós lemos de Lucas 2, lá no verso 49, é a primeira vez que a gente ouve Jesus falar. Porque até então o bebê nasceu, toda aquela coisa, né? Natal. Jesus, quando ele abre a boca para falar, para ensinar alguma coisa e responder para Maria, ele fala sobre o Pai. É o que está registrado. Lógico que ele estava falando para os mestres. Mas o que está registrado é: estou a tratar dos assuntos do meu Pai. E no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 23, lá no final, ele termina suas palavras falando do Pai. Em tuas mãos entregue o Espírito. Conhece? Isso mostra a importância vital, essencial de ter comunhão com o Pai, do começo ao fim. E o texto aqui ensina a mesma coisa. Se alguém me ama, guardará. Guardar como? Colocar no bolso? Pega a Bíblia, põe embaixo do braço, estou guardando, hein? Eu comprei uma Bíblia nova, folhada a ouro, está guardada, porque eu amo a palavra. Está guardada. Coloquei dentro do armário, com chave, ninguém mexe. E fica lá na sala, assim, aberta, né? Do Salmo 92, 23, né? Conforme a gosto do freguês. Isso não é guardar. Guardar é crer e seguir o que ela ensina, o que ela pede. E aí sim você pode caminhar, e quando você for caminhar para lá ou para cá, as suas preocupações vão ficar para trás. O Senhor vai ficar à frente. O que aconteceu com o grupo foi uma inversão de valores. O Senhor vem atrás, o Senhor tem que ir à frente. Guardará a minha palavra. Irmão Carlos. Deixa estar aí, não sai. Eu vou pedir ao nosso irmão José Carvalho e ao Nando para virem aqui, os dois. Portanto, eles é que vão terminar o culto e eu vou-me sentar ali. Você colocou água aqui? O meu irmão fica aqui ao pé deles. Eu só lhe vou fazer uma pergunta. Eu sei que os irmãos vão estar aqui na zona de Lisboa até sábado. E depois sábado vão para cima, para o Porto. E depois na terça-feira vão regressar ao Brasil. Passar uma cartinha para o papai. Se eu conseguir. Está bom. E eu ia lhe fazer uma pergunta. Podemos tê-lo connosco na quarta-feira? Pode ser? Depois vamos acertar. Para ouvir o estudo. Eu quero vir aqui para ouvir o estudo. O irmão tem ouvido o estudo lá. Mas a gente depois combina isso. Sem stress. Irmãos, eu escutei 131 estudos de Filipenses. Tudo anotadinho aí. Caderninho. Aí, agora. Se quiserem, eu tenho. Eu até trouxe, eles não vão acreditar. Esse irmão brasileiro está meio virado. Não, graças a Deus. Olha, eu não tenho palavras, mas eu vou fugir daqui. Vocês. Eu também quero fugir, posso? Eu também não tenho palavras. Então vamos fugir comigo. Eu só tenho a agradecer. De facto, eu já li tantas vezes aquele texto, mas nunca tinha ouvido assim desta forma. E graças a Deus por isso. De facto, a palavra de Deus é fantástica. Por isso vale a pena
amar esta palavra, meditar nela, e por isso eu, mais uma vez, eu agradeço ao irmão por ter vindo. É um prazer muito grande, uma alegria grande conhecê-lo, mas acima de tudo, ouvir a palavra de Deus pela sua boca. Por isso eu agradeço ao Senhor por si e agradeço ao Senhor, acima de tudo, pela sua palavra. E por isso, é isto. Dou graças a Deus. Eu só queria dizer uma coisa. Eu ouvi da boca do nosso irmão ele dizer algo que para mim, eu gostei muito daquilo que eu vi, mas eu já comecei a ser abençoado antes. E uma das coisas que o nosso irmão disse foi: eu vim do Brasil para conhecer os irmãos da igreja em Quinta do Conde. E se me sobrar tempo, eu vou conhecer Portugal. E eu acho que esse é o verdadeiro sentimento. E lá está, isso não é possível por numa coisa só porque Ele quer. Não, porque aquilo que nos une é muito mais forte. E é o Senhor. E eu dou graças a Deus por isso. E parece que a gente já se conhece há muito tempo, mas com o Senhor é mesmo assim. E isso marcou-me também muito, para além daquilo que a gente hoje ouviu. E é só tenho para agradecer. Só tenho que agradecer tudo aquilo que a gente ouviu e ainda vamos desfrutar de mais comunhão. Principalmente a quarta-feira. Olha, não, só para coisa. O irmão pode vir mais vezes, correto? Claro que sim. É tão pertinho, né? Então a gente qualquer dia vai bater com o irmão também. Vai ver a casa Como diz o irmão Carlos, o vento traz. Então vamos terminar Antes só talvez dizer uma coisa. Evidentemente que nós não conhecemos os irmãos lá no Brasil, mas o irmão diga lá que estes irmãos de cá mandam saudações calorosas para os irmãos de lá. Eu vou enviar, será uma alegria. E os seus filhos, em particular. Meus filhos são uma bênção. Eles todos estão envolvidos na igreja, tocam, o André toca também violão, guitarra, a Kari toca teclado, piano, a Camila canta e me encanta. E a Natasha também, todos eles tocam algum instrumento. A Natasha toca violino, flauta, irlandês, ela gosta, eles gostam. Eu sou o único que não tenho essas habilidades. Quando eu toco buzina, sai desafinado. E quando falo, vamos para o canto, eles me colocam no canto. Porque eu sou ruim, né? Eu desafino, então, essa não é a minha praia, não é a minha área. Então. Mas eu levo o carinho de vocês. Eu não sei como expressar minha gratidão, meu reconhecimento. Os irmãos foram sábado, 6 da manhã, com chuva, me buscar no aeroporto. Não dá para falar mais nada, né? Eu tinha que buscar o meu cunhado no aeroporto, meu cunhado, irmão da Camila, ele é pastor em New Jersey, da igreja metodista. Tem que buscar no aeroporto, lá. O primeiro que é cunhado, né? Mas vamos lá, né? Não, brincadeira. Mas o que eu for falar mais, eu vou ser mais conhecido como o irmão obrigado do que o irmão Alberto. Porque eu já falei tanto obrigado que... Então, obrigado. Mas só fala se quiser, não é obrigado. Eu dou graças a Deus porque eu pertenço à equipa do irmão Alberto no canto. E também quando me chamam eu fico no canto. Então vamos fazer um dueto. Terminar em teu coração, irmão. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças pela tua palavra, Senhor. Ter usado o teu servo, Senhor. E de facto, Senhor, a tua palavra é algo que transcende a nossa mente, Senhor. E tantas vezes abrimos a tua palavra e passamos por este texto, Senhor. E hoje vimos nitidamente e ouvimos, Senhor, aquilo que tu nos mostraste de uma maneira diferente, Senhor. Graças estamos pelo teu filho, Senhor. Obrigado pela sua presença, a sua família aqui, Senhor. Que tu cuides desta família, Senhor. Que os continues a abençoar, Senhor. E obrigado pela bênção que eles têm sido também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E a nossa alegria é que um dia vamos estar bem perto, Senhor. Não vão ser 8.000 quilómetros que nos vão separar, Senhor. Estaremos para sempre na glória, Senhor, juntos. Isso vai ser maravilhoso, Pai. Te agradecemos agora que nos ajudes a desfrutarmos desta comunidade, Senhor. E mais uma vez, acima de tudo, te agradecemos pela palavra que ouvimos, Senhor.
e a importância que é de estarmos primeiramente contigo, Senhor, e focados em Ti, que as nossas prioridades, Senhor, às vezes, Senhor, assustamos-nos com as adversidades da vida, Senhor, e o nosso foco deixa de ser em Ti e passa a ser nas dificuldades. Que não seja assim, Senhor, que de facto possamos pensar sempre em Ti em primeiro lugar e tudo o resto Tu farás da maneira correta, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por aquilo que ouvimos e que agora nos conduzas, Senhor, a Teu belo prazer, Senhor. É o que nós te pedimos e somos gratos, Senhor, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Posso pedir uma coisa? Sim, sim, sim. Eu preciso tirar uma foto da igreja. Permita-me? Então anda para aqui. Hã? Isso, vamos falar. Ok. Não vai doer nada, tá? Ok. Todo mundo falando dízimo? Ok. Opa, você não saiu. Olha o privilégio, uma foto só sua, né? Obrigado.